Salmos 137, versículo 1, diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Versículo 5. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, e se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Quando nós falamos de Jerusalém, nós lembramos de um rei que foi muito importante, que foi um salmista. Davi foi um salmista muito importante em Israel. Ele foi um rei muito importante em Israel. A gente pensa em Davi como aquele, que traria a salvação para o povo ali, porque o povo realmente vivia em momento difícil, porque o povo havia se desviado, porque era um momento em que os juízes ainda estavam ali terminando o período do juiz, e entrou ali Saul, depois veio Davi, mas ele veio naquele momento de transição ainda, tanto que o primeiro rei que foi escolhido pelo povo, porém foi aprovado por Deus em um certo momento, ele se desviou daquilo que era o propósito dele, de estar à frente de um povo, porém não cumpriu. Em certa ocasião, ele preferiu fazer a sua própria vontade, por mais que aquela própria vontade que ele estava fazendo parecia ser agradável. Senhor, eu vou apenas sacrificar, fazer um sacrifício. Mas tem coisas que nós fazemos que parece, tem lugares que nós estamos que parece, mas não é. E a gente precisa estar muito atento para tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos vivendo uma era em que as coisas estão se confundindo de uma maneira muito fácil. Muito fácil. As pessoas não conseguem identificar o que é uma palavra viva que vem realmente de Deus e o que é apenas falácias. E tudo isso traz confusão quando nós não temos uma vida em Deus, uma vida com pensamento em Jerusalém, em Sião. A palavra que nós lemos, o salmo que nós lemos, não tem definido quem seria o salmista que escreveu aquele salmo, não tem. Porque a gente lê salmos, a gente pensa logo em Davi. Mas esse salmo 137 talvez tenha sido escrito por um levita ou um sacerdote, mas não está, a história, as pessoas que estudam aí, não chegaram a uma conclusão. Porém, certo que esse salmo foi escrito em um momento muito crítico de Israel. O povo estava cativo na Babilônia. O povo estava às margens do rio da Babilônia, como escravos. E os senhores, aqueles que tomavam conta dos escravos naquele momento ali, pediam para que aqueles que estavam ali às margens dos rios da Babilônia pudessem entoar um cântico de louvor, um cântico de adoração. E a palavra do salmista aqui, ela é muito forte porque é uma palavra de desespero, sabe? Aquele momento que nós passamos e nós estamos em um lugar que nitidamente nós vemos que nós não deveríamos estar naquele lugar, e mesmo assim, naquele lugar onde nós não deveríamos estar, nós
nos é atribuído uma posição. As pessoas nos colocam em uma posição. Ou nós entendemos que precisamos estar em uma posição, e a posição é de adorador. Nós precisamos estar numa posição de adorador. E as pessoas que requerem isso de nós, talvez não tenham uma vida com Deus, mas nós precisamos ter uma posição de adorador. E aquelas pessoas pediam ao salmista, e a Bíblia nos fala que ele estava às margens do rio da Babilônia. E aí, se você for pegar o significado aí de Babilônia, tem vários significados, mas algo que chama muito a atenção, que Babilônia também significa lugar de confusão, lugar de mistura. Era o lugar onde aquele salmista estava, no lugar de confusão, às margens do rio da Babilônia. De um lado você tem os salgueiros, do outro lado você tem o rio. Quem está na margem não está nem nos salgueiros e nem está no rio, está na margem. E isso é uma linha muito tênue, é uma linha muito perigosa. E nesse ponto, dessa linha perigosa que eu e você vivemos hoje. Momentos em que nós estamos, a nossa vida é colocada em xeque. É colocada em xeque por quem? Por aqueles que estão em Babilônia, por aqueles que fazem parte de Babilônia. Aqueles que pediam ao salmista que ele cantasse um louvor de Jerusalém, eram pessoas que faziam parte de Babilônia. Sabe, você está num lugar onde você não pertence àquele lugar. Você apenas foi levado para aquele lugar. Aí você vai pensar e vai falar: por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou num lugar de confusão? Por que eu estou num lugar onde eu não tenho identidade com aquele lugar? Você apenas foi levado. As circunstâncias da vida talvez levou você a estar naquele momento, a viver aquele momento. E aí, quem está na margem, ou vai para o rio, ou vai para as margens, ou vai para os salgueiros. E aí ele fala assim: nos salgueiros que lá havia. Parece até aqueles cantos, de aquelas cantigazinhas que nós vemos por aí, né? Nos salgueiros que lá haviam, penduravam nas nossas harpas, né? Parece muito que é com aqueles cânticozinhos que nós vemos, né, em harpas por aí. Mas aquilo ali era uma verdade que ele estava expressando ali naquele momento. No rio da Babilônia e Palmeiras do outro lado. E o salgueiro, no contexto que nós lemos, é um lugar de lamento. Você lê o texto comigo? Nitidamente, aquela canção daquele salmista é uma canção de lamento. Ele está lamentando por estar ali. Isso significa que ele não está conformado de estar naquele lugar. E isso é um sentimento que nós precisamos carregar no nosso coração. Um sentimento de não estar conformado. Eu fui levado, você foi levado, você está num lugar onde você não queria, mas nós não podemos nos conformar no lugar onde nós estamos. Pense, irmãos, nós vivemos hoje num mundo de confusão, na Babilônia. A Babilônia está instituída no mundo. A gente fala assim: o Brasil, quero sair do Brasil, quero ir para fora, quero ir para um outro lugar. Mas o mal desse mundo está entranhado em qualquer lugar que você for. Eu tive, há um tempo atrás, na época que nós fomos em Israel, na volta nós paramos em Madrid. E ali nós paramos num lugar bem movimentado, as pessoas realmente iam ali para tomar um café e tal. O que mais nós víamos é
pessoas de sexo distinto, né? Dando as mãos pela rua, se beijando pela rua, algo muito natural, mas para a gente não é natural. Nós entendemos pela palavra de Deus. O mundo ele está querendo colocar goela abaixo aquilo que ele entende por certo. E nós entendemos uma coisa, eu tenho certeza que você já recebeu essa mensagem, ou você já tem esse entendimento também, que não é porque o mundo inteiro diz que o que é certo está errado, o que é errado é certo, que vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é única, a palavra de Deus ela não muda. Deus não muda. Deus não muda. As pessoas tentam pegar versículos isolados para tentar distorcer Deus na nossa mente, nos nossos corações. É por isso que eu volto a falar: procure você mesmo buscar o Senhor. Procure você mesmo ter uma vida com Deus. Porque nesses momentos você vai discernir que o lugar que você está não é para você estar naquele lugar. E ele canta, ele fala assim: os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? O que ele está falando aqui que é um desafio. Olha que ele escreveu esse salmo, ele está cantando, ele está louvando a Deus. Mas é um desafio muito grande o que o salmista está falando. Como nós iremos fazer para cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. O que ele está falando é que nós não podemos nos esquecer da promessa que Deus fez aos nossos corações. O teu lugar é Sião, você pertence a Sião. A nossa passagem nessa terra é somente uma passagem. Nós estamos apenas aqui por um momento, mas o momento que nós estamos aqui, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos adorar, nós precisamos buscar, mesmo em terra estranha, nós precisamos entoar um cântico de louvor ao Senhor. Nós precisamos viver intensamente a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver a integridade da palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser íntegros. A nossa palavra precisa ser uma só. A nossa posição não pode ser afetada pelo lugar onde nós estamos. Por onde você anda, meu irmão? Eu não quero que você se levante aí e fale não, mas quero que você pense agora. Por onde você anda? E por onde você anda não quer dizer os lugares onde você visita, não. É aonde a sua mente está. É aonde o seu coração está. Aonde você deposita toda a sua fé. Você deposita a sua fé naquilo que você acredita como certo e errado, ou você deposita a sua fé na palavra de Deus? A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel. Eu acho muito lindo a palavra quando diz que Deus ele permanece fiel para conosco, mesmo que nós sejamos infiéis. Mesmo que nós sejamos infiéis. Quantas vezes o povo de Israel, ingrato, saiu da presença de Deus, adorou a outros deuses. E a palavra nos mostra que em várias ocasiões Deus quis exterminar o povo da face da terra. Mas quando ele lembrava da promessa, como Deus ele não esquece nada, né? Mas quando ele fazia menção da promessa que ele havia feito, ele não deixava aquele povo. E ele deixou uma palavra para Samuel, e uma palavra que é muito, muito forte, que nós precisamos carregar na nossa vida, que é que se esse meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu lembrarei. Deus ele se lembra de nós.
Mas para que Deus ele lembre da promessa dele para nossas vidas, nós precisamos nos humilhar na presença dele. Nós precisamos nos colocar aos pés dele. Às vezes nós falamos, eu preciso me humilhar. Como eu preciso me humilhar na presença de Deus? Aí aqui na frente, em algumas ocasiões sim, você precisa se render, mostrar para ele, Senhor, eu estou aqui no altar para colocar a minha vida diante de ti. Mas muitas vezes nós precisamos colocar a nossa vida, nos humilhar, muitas vezes você dizer não às propostas. Porque talvez aquele não vai te trazer, entre aspas, uma visão contrária do mundo para aqueles que fazem a proposta para você. E talvez você vai se humilhar, ou as pessoas vão te humilhar. Mas volto a falar, quando você tem a palavra de Deus na sua vida, você lembra também que aqueles que são humilhados são exaltados. Então, tudo aquilo que nós passarmos nessa terra, Deus ele vai se lembrar de nós. Mas quantas vezes nós nos lembramos de Deus? Quantas vezes nós fazemos a nossa parte e nós nos colocamos diante de Deus, nos rendemos aos seus pés de verdade? Tantos homens de Deus passaram por momentos tão difíceis, mas não perderam o seu foco em Deus. Um dos mais conhecidos que nós sabemos, Jó, ele estava no momento de maior dificuldade da sua vida. Tudo dele havia sido tirado, até mesmo a sua saúde. A única coisa que foi preservada, porque Deus não permitiu que tocasse, foi a sua vida. Mas Jó, ele perdeu os filhos. Jó, ele perdeu fazenda, perdeu gado, perdeu dinheiro, perdeu renda. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele foi colocado em uma situação que todos nós passamos, porque ele foi passando por cada situaçãozinha difícil. Mas imagine, irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar na dor de Jó. Jó, ele perdeu os filhos e as filhas. Sabe o que é isso, gente? Quem tem filho aqui? Você já imaginou isso? Ser tirado de você repentinamente. Talvez alguém já tenha passado, ou conheça alguém que tenha passado por isso. Ser tirado alguém de você repentinamente. E aí você sente aquele baque. Mas Jó, ele perseverou. Tiraram o filho, foi tirado a fazenda, foi tirado o dinheiro. E aí, para completar de tudo, quando Jó ele pensava que ia ficar tranquilo, Deus ele deixa a mulher com ele. Para atormentar ainda a cabeça dele, fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu irmão, já parou para pensar nisso? Aquela mulher estava com um pensamento totalmente distorcido daquilo que era o pensamento de Jó, mas mesmo assim Jó ele permaneceu. E outra coisa, Jó ele permaneceu com ela também, até o fim, e foi com ela que depois Deus restaurou a vida de Jó. Jó ele fala: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Meu irmão, que fé é essa, né? Que homem é esse diante de Deus, que não se desvia, que por mais que as lutas sejam imensas sobre ele permanece ali, ele permanece íntegro, ele não se desvia. E ele fala: por quê? Porque eu vou amaldiçoar Deus? Se ele me deu o bem, por que ele não, porque o mal também não pode vir? O que ele está falando é o seguinte: não importa se eu tenho, eu adoro, se eu não tenho, eu adoro. Se as portas se abrem
eu adoro, mas se a porta se fecha, eu também adoro. Lembra daquela canção? Eu adoro. Eu continuo adorando, independente daquilo que aconteça comigo, eu continuo adorando. Meu irmão, em tempos difíceis, continue adorando a Deus. Deus, Ele vai se lembrar da sorte de Sião. Deus, Ele não vai se esquecer de você. A palavra fala que, em uma certa ocasião, Paulo e Silas estavam no meio da prisão, e por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam ao Senhor. Você pode abrir lá, em Atos capítulo 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Meu irmão, talvez você esteja num lugar onde você não pediu para estar, mas é nesse lugar que Deus ele vai fazer milagre na sua vida. É nesse lugar que você vai ver Deus operando milagres. Permaneça firme como aquele salmista, permaneça firme como Jó, permaneça firme como Paulo e Silas estavam ali na prisão, orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando. Eu estou preso, mas eu estou orando e louvando. Eu estou todo ferido, mas eu estou orando e louvando. E aí o salmista ele fala: como? Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como? Como eu farei isso em terra estranha? Como eu vou permanecer fiel ao Senhor em terra estranha? Como eu vou permanecer fiel à minha esposa em tempos difíceis, em tempos de facilidade? Como eu vou permanecer íntegro em tempos de corrupção latente? Como eu vou permanecer na luz em tempos de trevas tão densas? Como? Louvando e adorando, orando e louvando, orando e louvando, buscando, lendo a palavra, ouvindo a voz do Senhor, deixando Deus operar, confiando em Deus. Dessa forma nós permaneceremos íntegros. Dessa forma nós teremos a palavra de Jó. O bem, ele pode vir, mas eu continuo adorando. O mal, se Deus quiser mandar, eu continuo adorando. Até porque, gente, nós esquecemos de algo muito importante que nenhum servo de Deus pode esquecer. O meu reino não é nesse mundo. A minha vida não é para essa terra. Claro que Deus ele prometeu que nós comeríamos no melhor dessa terra. É promessa de Deus. Mas pense, a nossa vida é muito curta, é muito passageira, passa voando. Outro dia você estava lá jogando bola de gude, que hoje em dia ninguém mais faz isso. Hoje em dia, pouco tempo atrás, você estava lá soltando pipa. Pouco tempo atrás, você estava lá o dia todo jogando bola na rua, chega lá com um cordão pretinho aqui no pescoço, em casa. E foi logo ali. Foi logo ali. O tempo passa voando. E o que nós estamos fazendo? Qual vai ser o nosso fim? Para quem busca Deus, o fim é um começo de uma eternidade com Ele. Para quem busca Deus, o fim é um começo de adoração, louvando a Deus eternamente,
dizendo: santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. Pensa nisso, você precisa pensar, enquanto você está nessa terra pisando aqui, precisa pensar lá, o dia que você está louvando e adorando. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos praticar isso, porque lá vai ser pela eternidade. Se você não tem prazer em adoração aqui agora, imagine, se Deus ele permite alguém que não é adorador subir aos céus, você chegaria no céu, ficaria entediado. Você não gosta de adorar? Você não gosta de orar? A oração é conversa com Deus. Você não gosta de conversar com Deus? Você não gosta de ter intimidade com Deus? O que você vai fazer no céu? Então, enquanto você está aqui, ore, louve, busca a Deus, ore, louve, se dedique ao Senhor, ore, louve, tenha uma vida íntegra na presença de Deus, ore, louve. Talvez você esteja às margens do rio da Babilônia, mas esse não é o seu lugar. Mas ali você adore, ore, louve ao Senhor. Busca a Deus. Agora no Salmo, e esse Salmo é um Salmo de Davi, 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso aqui, esse primeiro versículo desse salmo, é aquele momento do êxtase, sabe? É aquele momento em que você está há muito tempo buscando algo do Senhor, é aquele momento que você está aguardando algo do Senhor, de Deus, e aí você fala, quando o Senhor restaurou, você está naquele momento exato do milagre, e nós ficamos como quem sonha, quem vive sonhando, são pessoas que confiam, quem sonha acredita, quem sonha não passa por dificuldade, quem sonha, por mais que esteja passando por momentos difíceis, ele confia. Já viu, quando você entra num sonho, você não tem controle por aquilo que vai vir enquanto você dorme. Quem confia no Senhor, entrega toda a sua vida nas mãos dele. Entrega todo o seu controle da sua vida na mão do Senhor. Confia por completo a Ele. Então a nossa boca se encheu de riso. Não é isso? Você está aguardando há muito tempo, fazendo concurso, aí você passa no concurso, você fica alegre, você fica sorridente, você se enche de riso, você se enche de gratidão por conta de um momento que você passou e conquistou. Quando você passa numa entrevista de emprego, quando você alcança algo na sua vida ministerial, você se alegra, porque é um momento de conquista. Então as nações diziam, grandes coisas tem feito, o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quem pedir a você uma canção agora, vai olhar para você e vai ver, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui o Senhor está falando de pessoas, de uma nação, Ele está falando coletivamente. Nós falamos aí, nós colocamos figurinha, né? Estamos juntos nós somos mais fortes, mas isso é verdade. Quanto mais juntos nós estamos, mais fortes nós nos tornamos. Imagine quando você faz uma estratégia para a guerra. Você faz uma estratégia de guerra, você tem um grupo com 100, você tem um outro grupo com 200. Quem vai vencer? Na nossa mente, teoricamente, aquele que tem 200. Claro que Deus ele pode operar um milagre, mas eu estou falando de uma forma mais racional para você entender.
quando nós enfrentamos guerras, quando a igreja se une, nós somos vencedores. Nós vencemos. Nós vencemos mesmo na guerra. Lembra quando o povo ele saiu para guerrear? Israel não tinha nem tanta habilidade em guerra, e eles foram guerrear, e Moisés estava lá com o ajudando ele a segurar lá o cajado. Se aqueles homens não estivessem com ele, e a Bíblia fala que quando o cajado estava erguido, Israel prevalecia. Quando o cajado descia, Israel esmorecia. Mas existiam pessoas que estavam ali para que o cajado ficasse de pé. Gente, nós precisamos estar junto de pessoas que nos fortalecem. Talvez, pegando lá no texto que nós lemos, o texto principal, talvez você esteja na Babilônia, junto de pessoas que estão ali somente para colocar você em prova. Quantas pessoas em Babilônia se sentiram fortalecidos porque uniram forças? O que diremos, né, de Neemias quando sai e reúne pessoas para que pudessem reconstruir muros? Neemias ele não reconstruiu muros sozinho. Daniel, quando ele chega, ele coloca um propósito, ele chama pessoas para estar com ele, para fazer uma oração, porque ele estava diante de um desafio. E eles venceram aquele desafio, foi porque eles comeram legumes somente? Não, é porque eles colocaram em Deus, é porque eles colocaram as suas vidas em Deus. Eles acreditavam que se eles não se contaminassem, Deus ele iria fazer com que eles vencessem aquela batalha. Você está em Babilônia, nós estamos em Babilônia. O que nós faremos com Babilônia na nossa vida? Que isso, meu irmão? Está falando que Babilônia está na nossa vida? Sim, nós vivemos em meio a Babilônia. E o que nós faremos no meio da Babilônia? Tantas pessoas que viviam no meio da Babilônia, quando voltaram, regressaram de Babilônia, haviam formado famílias com os babilônios, com as pessoas que conviviam ali, e foi uma dor terrível, porque eles precisavam deixar para trás, tirar aquilo que eles traziam. Foi uma dor terrível. Quando nós nos envolvemos demais com Babilônia, para arrancar isso da nossa vida, é muito difícil, é muito terrível, a dor é imensa. Deus ele quer encher a sua boca de riso, a sua língua de júbilo, de cântico. Deus ele quer que as pessoas olhem para você e vejam uma pessoa diferente. Deus ele quer que as pessoas olhem para você, a sua esposa, o seu filho, seja lá quem for que esteja perto de você, e diga: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Grandes coisas o Senhor tem feito. E aí você, com alegria, de fato, no versículo 3 lá do Salmo diz: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O salmista está dizendo o seguinte: olha, aquilo que o Senhor operou na minha vida não é só para mim, foi para nós todos. O salmista está dizendo o seguinte: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres. O que o Senhor ele vai fazer na sua vida não é só para você, meu irmão, é para aqueles que estão ao seu redor. As pessoas vão querer estar próximas de você, porque o Senhor habita em você, porque você tem uma vida íntegra diante dEle, você tem uma vida diferente aos pés do Senhor. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Deus ele quer mudar a sua sorte.
Eu estava conversando, vindo aqui para a igreja, conversando com uma aluna lá, onde eu dou aula no Senac. E toda vez que eu termino lá a turma, eu sempre converso com eles, dou um feedback para eles, e aí sempre levo uma palavra. Dificilmente eu falo diante daquela palavra que eu trago, eu não abro o versículo, eu não falo, mas eu dou um incentivo para eles, né, para a vida. E aí essa aluna me mandou uma mensagem agora e falou assim: professor, eu quero viver. Eu quero viver porque minha vida tudo dá errado. Na minha vida nada dá certo. Professor, eu quero viver uma vida diferente. Está muito difícil. O lugar onde eu estou é um lugar ruim. As pessoas com que eu convivo não acreditam em mim. Tudo dá errado para mim. Tudo dá errado. E a única palavra que eu levo para ela, eu falo assim: a única pessoa que pode mudar isso é você mesmo. A única pessoa que pode alterar a sua vida é você mesmo. Os seus pensamentos. Você precisa trocar isso. Mudar essa palavra que nada dá certo. E acreditar que vai dar certo. Aí nesse momento sim eu falei com ela de Deus. Eu falei: você precisa acreditar em Deus. Você precisa ter um posicionamento, mas você precisa acreditar em Deus. Não adianta você se debater, criar situações, mas você precisa acreditar em Deus. Se você não acreditar em Deus e você não tomar atitude, você vai viver a vida que você descreveu. Ah, mas é difícil, é difícil. Gente, é muito difícil mudar uma mente em que ela sempre viveu num lugar onde a família sempre reclamou de tudo, uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente fora daquilo que nós entendemos aqui como igreja, né, como caminho de Deus. E ela está totalmente fora do caminho. Aí eu falei, eu até convidei para ela vir aqui na igreja, né? Vai lá na igreja, lá no domingo, para você assistir um culto, que Deus ele vai operar na sua vida. Eu acredito que realmente Deus ele vai operar na vida dessa jovem. 18 anos. 18 anos e totalmente perdida. Totalmente perdida. Totalmente com a mente totalmente fora, confusa. Uma hora fala uma coisa, uma hora está bem, outra hora está mal. E tudo isso por conta do mundo que nós estamos vivendo. Em meio à Babilônia. Qual vai ser a sua posição?